Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a este vídeo de hoje, a este conteúdo. Hoje nós falaremos sobre a maneira como nós vamos conectar, desenvolver as habilidades e as competências em nossos filhos a partir daquilo que nós somos, daquilo que nós executamos. Por isso falamos, por isso pedimos, por isso direcionamos. Eu vou bater bastante na tecla hoje e provavelmente nos próximos vídeos sobre o teu autoconhecimento. O quanto isso é importante, faz a diferença e, sem dúvida, é a condição de sustentação para qualquer processo de educação. Eu falo isso com tanta certeza teórica, de vida, de atendimentos e de acompanhamentos a muitos processos onde chegam até mim, por exemplo, filhos ou mães ou famílias que a queixa é: o meu filho não me escuta, o meu filho não me respeita, o meu filho não sabe ouvir não, meu filho não tem limite. E quando nós começamos a desdobrar tudo isso, nós começamos a entender que existe esta falta de limite aqui dentro. Ou melhor, que esta falta de limite que não existe lá e não, porque não existe aqui, ela não existe por uma razão ou por outra que ficou, que foi ficando e que hoje, né, mãe, já muitas vezes nós nos deparamos com situações dos nossos filhos onde nós vamos nos identificando e a partir daí vamos disparando gatilhos mentais que em várias situações explodem as nossas emoções, explodem as nossas dores, as nossas feridas, os nossos traumas. Quando nós pensamos no desenvolvimento, por exemplo, natural de uma criança, em termos de percepções do mundo, em relação ao mundo, em relação a ela mesma, em relação ao outro, em relação ao relacionamento que ela faz com aqueles que estão próximos dela, partimos da necessidade dos nossos filhos desenvolverem habilidades que sejam significativas para que se tornem competentes diante daquilo que fazem, diante da vida. Então, por exemplo, saber ouvir é uma competência, né? Saber também ouvir não é outra competência. Entender os limites, até onde eu posso chegar diante das minhas ações, também é uma competência. O respeito, e aí por aí a gente vai entendendo que uma série de regras ou uma série de situações que são importantes são realmente habilidades, começam com habilidades para depois serem treinadas e se transformarem em competência, né? Porém, este treino, né, este treinamento, vamos dizer assim, exigirá com certeza que seja conectado a você, né? Ele não vai simplesmente acolher uma orientação apenas e a partir daí ele vai construir, por exemplo, esta habilidade.
e a partir daí vai treinar até tornar isso uma competência. Por que não, Ana? Porque a nossa orientação não é o fator determinante ou o mais importante deste processo. A nossa orientação, por exemplo, é algo que é importante, é necessário, porque é um direcionamento. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui com uma criança pequena, né? Então, olha o tom como eu estou falando com você. Não pode gritar, não é? Vamos falar baixo, assim eu olho nos seus olhos, você olha nos meus e nós vamos falando e vamos nos entendendo. Pode ser? Eu estou dando para o meu filho uma orientação, né? De como falar, sendo para ele ali o exemplo. Estou falando e olhando nos olhos e dizendo como fazer tudo isso. Ok. Então ali a gente fala, ele entende e ok. A partir desta orientação, como é que a gente acompanha tudo isso? Como é que eu literalmente acompanho ele ou ela nas diversas relações ou nas diversas interações, nos diversos momentos do dia, né? Então, seja comigo ou com qualquer outra pessoa, né? Quando vai brincar, quando vai comer, quando vai fazer uma higiene pessoal, enfim, como é que eu acompanho tudo isso? Ou é simplesmente eu digo isso e não acompanho? Para que o meu filho possa chegar a ser competente neste sentido, é necessário que eu sempre esteja por perto. Por exemplo, haverão situações em que a voz vai subir, em que o grito vai aparecer, em que a única coisa que não acontecerá será o olho no olho, né? E a voz neste tom. E será neste momento em que eu farei o quê? Eu darei o quê para o meu filho? Qual será a orientação? Ou qual a orientação já foi dada, mas qual será o acompanhamento? Qual será a supervisão que eu darei diante de tudo isso? É aí que está. Será neste momento que você dará aquilo que você tem aqui dentro de você. No momento da explosão dele, o que é completamente normal, afinal de contas, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está experimentando e também sendo desafiado em inúmeras situações. Ok, isso faz parte e não há nada de errado nisso. Diante disso, eu posso orientá-lo novamente ou eu posso dizer, não, vem cá, o que nós já conversamos? Calma, olha aqui nos meus olhos, olha nos meus olhos, o que foi que nós combinamos? Só que eu só consigo, no momento da explosão dele, ter esta calma ou esta sabedoria, se isso existir aqui dentro de mim. E é disso que eu quero bater na tecla várias vezes com você. Muitas e muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos, aquilo que nós até planejamos, aquilo que para nós até faz sentido, justamente porque nós, no momento X, acontece algo que nos pega literalmente de calças curtas. E é justamente aí que mora o perigo. Mas Ana, peraí, eu faço o que então? Se conheça. Se conheça. Entenda as tuas limitações e as tuas fragilidades, primeiramente, sem culpa.
sem dizer é minha culpa, minha máxima culpa, porque eu sou uma mãe que trabalho muito, porque eu tive uma infância onde a minha mãe não conversava comigo, porque na minha casa era só briga, só grito, eu não aprendi. Calma, ok, resolva tudo isso. É possível resolver tudo isso? Claro que é, claro que é. Lógico que é. Ana, mas tá, isso foi na minha infância, isso foi na minha adolescência, hoje eu já sou mãe, já sou adulta, de que forma eu faço isso? De novo, eu vou te falar, olhando para você, encarando a sua fragilidade. Lembra? Tem um vídeo que eu digo isso, a sua fragilidade é o seu maior poder. Porque quando você consegue enxergar o que te deixa frágil, o que dispara essa explosão dentro de você, ou você chega perto, traz luz para essa situação, entende como é que ela se coloca e resolve, e às vezes, ok, ou às vezes a gente olha e não é capaz. Não tem problema nenhum, tá tudo bem. O mais importante é eu falar, peraí, então se eu não consigo mudar isso, se eu não consigo voltar nisso, se eu não consigo transformar isso, não tem problema, mas eu posso proteger isto de alguma forma. E aí você vai construir esta proteção. Mas este é um processo que é feito de autoconhecimento, de posicionamento, de enfrentamento, não é? Então, quando nós entendemos isso, antes mesmo de cobrar ou de orientar, eu passo por mim para eu entender. Eu recebi esses dias uma mensagem, gente, que eu achei tão linda, eu achei muito bonita, de uma mãe. Ela me disse assim, ela mandou uma mensagem no meu direct assim, Ana, eu tenho assistido muito as suas lives, eu tenho assistido muito seus vídeos e eu tenho refletido muito o quão eu tenho, olha o termo que ela usa, o quão eu tenho berrado com as minhas filhas. Eu muitas vezes peço para elas falarem baixo, berrando. Eu me sinto envergonhada hoje. Quando eu ouço algum vídeo, quando participo de alguma live e ouço o impacto que isso tem, né? Eu não vou educar minhas filhas nunca. Uma tem 6 e a outra tem 9. Eu realmente não consigo educar as minhas filhas porque eu não sou. Olha isso. E ela falou, eu me sinto muito culpada por isso. A minha filha mais velha tem 9 e a minha filha mais nova tem 6. É possível ainda eu reverter toda essa história? Será que eu consigo? Você acha que é possível isso? E a pergunta que eu disse para ela foi assim, bom, primeiramente, eu preciso entender, é possível que você, mãe, se transforme para chegar a essa educação que você busca? Ela disse, sim, eu não quero continuar berrando com as minhas filhas. Eu quero ser de fato uma mãe que acolhe, que olha nos olhos. Eu quero falar para as minhas filhas aquilo que eu faço. E às vezes nem precisar falar. E eu disse para ela, e você, eu entendi. Você se sente capaz para isso? Isso é claro para você? Ela falou, Ana, eu tenho refletido, eu tenho anotado muito das coisas que você tem dito nas lives, nos vídeos, né? Ela cita inclusive isso, né? A questão da fragilidade ser o maior poder. E aí ela cita a maior fragilidade dela. Ela fala, esta é minha maior fragilidade, Ana. E eu tenho trabalhado muito com isso. E justamente por eu trabalhar, por eu ter trabalhado, né, estar trabalhando muito, realmente hoje eu consigo enxergar
o quanto eu tenho errado. E eu já me sinto diferente. Eu já me sinto agindo diferente com as minhas filhas. Eu disse, ok, muito bem. Quantos anos você tem? Aí ela me disse, eu tenho X anos, né? Não preciso eu aqui dizer. Ela é mãe. E aí eu disse pra ela, bom, então vamos lá. Suas filhas têm 6 e 9. Vamos imaginar que ela tenha 40, né? Falei, você tem 40. Então você com 40 anos conseguiu já fazer mudanças, né? Mudanças, a primeira mudança que você faz, qual é? Aí ela pensou, eu consigo hoje pensar antes de gritar, ela disse, né? Eu consigo pensar antes de eu dar o berro. Eu falei, ok, mas qual é a grande mudança? E ela ficou pensando e eu fui ajudando e nós chegamos na seguinte conclusão. A grande mudança foi entender que a forma como ela estava conduzindo não estava tendo resultados e que a responsabilidade e a falha desta falta de resultado não estava nas meninas, mas estava nela, que brigava o tempo todo com questões internas dela, da infância, da adolescência, de inúmeras situações com a mãe, com o pai, com uma tia, e que isso, embora na época ela não aprovasse, obviamente, causou nela traumas violentos, tanto que se tornou uma grande fragilidade, ela estava reproduzindo igualzinho com as filhas. Então, a grande mudança dela estava exatamente em entender, aceitar e acolher que o seu posicionamento, que as suas atitudes não estavam sendo legais. E que a grande mudança não estava nas meninas que não conseguiam falar baixo. Estava nela, que quando via uma situação chegando, se aproximando, e esta situação inconscientemente muitas vezes traziam lembranças ou disparava algum gatilho de situações vividas lá na infância, na adolescência, nas inúmeras confusões e brigas que ela teve, ela antes destas situações se tornarem muito dolorosas, ela já, dava um berro para que estancasse, parasse. E com isso, ela deixava muito claro para as meninas que o problema estava nelas e não na mãe. Ou seja, com isso, ela foi construindo, ela tirava por um lado uma culpa e trazia por outro lado uma culpa maior ainda. Ou seja, faz sentido isso para você? O quanto nós transferimos para os nossos filhos muitas dores, muitas machucaduras emocionais que estão aqui dentro de nós, né? Eu não concordo com gritos, eu não concordo com violência, eu não concordo com abuso de poder. Não concordo, eu tenho um discurso lindo, eu falo disso lindamente, mas na hora de agir, eu só irei agir, porque na hora da ação, na hora da situação, o grande poder que influencia é o inconsciente, não é o consciente, porque o consciente eu manipulo. Eu sou contra gritos, eu não gosto de gritos, eu não gosto de violência, eu não gosto de berros. Conscientemente, ok.
Só que a hora que eu entro na discussão, eu chego e vejo, por exemplo, neste caso, as duas brigando, né, por um brinquedo, ou por quem toma banho primeiro, ou eu quero pôr essa roupa, você não, esse brinquedo é meu, essa roupa é minha. Quando eu entro neste impasse, nesta situação, quem age ali poderosamente é o meu inconsciente, ou seja, as minhas fragilidades, os meus vazios emocionais, as minhas dores emocionais, os meus abandonos emocionais moram no meu inconsciente. Porque se morassem no meu consciente, já teríamos resolvido. Por isso é que educar é um processo. E é um processo porque não depende do filho. A educação do filho é uma consequência da educação que brota em você. Da educação que é ressignificada através daquilo que você viveu e daquilo que você vive. E aquilo que você viveu, para aquilo que você vive, o que faz valer e o grande peso é justamente aquele peso que mora no teu inconsciente, que mora no meu inconsciente. Por isso que é tão importante este autoconhecimento. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu me conheço, quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais eu trago consciência para as minhas emoções. Tanto para as minhas emoções aqui agora, quanto aquelas emoções que surgem nos momentos de explosões, por exemplo, dos filhos. Entendem? Faz sentido isso para você? Quantas e quantas situações nós acabamos sendo engolidas de graça? Tava tudo bem, tava tudo certo, e de repente, numa conversa, numa simples orientação, a coisa ferveu de uma tal forma, tomou uma proporção que quando eu vi, eu já tinha explodido. Quantas vezes isso acontece, né? E está tudo bem, eu não estou dizendo para você que acontecer isso seja algo que te crucifique, e pronto, condenação total. Não, isso é só um dado importante para quê? Para você trazer autoconhecimento para a tua vida, para que a partir disso você aumente o máximo possível da sua consciência. E o que é isso, Ana? É saber aquilo que explode em você, a raiva, o medo, a inveja, o ciúme, muitas vezes uma situação incontrolada, incontrolável, e você não consegue, e quando você viu, já foi. Ou seja, o que é que desencadeia em você? Isso. E é isso. Olhando para isso, entendendo isso, é que você vai conseguir trazer consciência. E é aí quando eu digo para você que é exatamente aí onde moram as nossas fragilidades. E essas fragilidades se tornam nosso maior poder. Porque, ok, tá, entendi. E isso aqui é um exemplo, né, que eu tô dando. Minha mãe, quando ela fala desse jeito ou desse jeito, eu não suporto. Me tira do sério. Ok, mas me tira por quê? Às vezes a gente nem consegue explicar. Ok, então é somente você entender. Bom, peraí, quando ela entrar nesse
nesse modo de ser, né? Minha mãe, minha filha, minha tia, minha irmã, quando ela entrar nesse modo, né? Não tem o modo avião, então quando a minha mãe entrar nesse modo mãe, que eu sei que é o modo que me desperta raiva, eu vou desviar meu pensamento para X coisa. Porque se eu mantiver o pensamento e tudo mais nesta ordem que acaba disparando em mim, eu sei que eu não vou segurar a onda. Ou seja, isso é você proteger a sua raiva ou qualquer que seja uma outra situação. Eu tenho muito medo de hospital. Por inúmeras situações que eu já vivi na minha vida. Inúmeras situações comigo, inúmeras situações com as minhas filhas, mas as maiores, né? Acho que as que pegam de fato foram situações comigo, né? De acidente, de inúmeras situações de vida e morte, e também a situação de morte do meu pai, que foi um acidente e ele acabou falecendo e eu estando ali dentro de um hospital. Então, hospital para mim é algo muito difícil. Difícil a ponto de eu não conseguir suportar, de desmaiar, de passar muito mal, enfim. Ou seja, algum ser humano na face da Terra consegue ter uma vida sem estar dentro de um hospital em algum momento? Não é? Ainda que seja como acompanhante, enfim. E aí, como que eu trabalho? Essa é a minha fragilidade, como que eu faço? E eu preciso encarar isso, mas como que eu encaro? Como que eu faço? Um dia, a minha filha me disse o seguinte. Ela disse assim: mãe, já sei como você... Olha isso, ela falou, já sei como você vai proteger o seu medo. Eu disse, e como eu vou proteger o meu medo? E ela disse, o que você pensa quando você está dentro do hospital? Eu falei, filha, não sei, eu me sinto mal, eu nunca nem sei o que eu penso. Ela falou, o que mais te desagrada? Eu falei, o cheiro. Aí a hora que eu comecei o cheiro, aí eu falei, eu não sei, eu tenho medo de morrer ali dentro, de passar mal. Aí ela disse assim, entendi. A hora que você entrar dentro do hospital, antes de qualquer coisa, a hora que você estiver indo para o hospital, né? Você não pensa, por exemplo, como foi quando você foi para o hospital para ter eu, a Isa e a Ana. Aí ela falou, por falar nisso, como foi? Ela me perguntou. Eu falei, olha, quando eu fui para o hospital ter vocês, foram os dias, porque eu tenho gêmeas, né, e tenho a Carolina, então tive 2 gestações. Eu falei, foram as únicas 2 vezes mais felizes que eu tive na minha vida. E aí eu comecei então a trazer detalhes deste dia, né? O quão feliz eu estava, o quão ansiosa de alegria, de saber que daqui a pouco eu veria as gêmeas. Quando eu fui ter, né, a Isabela e a Fernanda, eu sabia que uma era menina, mas a Fer, durante os meses, ela nunca deixou ver o sexo, então eu não sabia o que vinha, se era uma menininha, se era um menininho, e eu fui muito ansiosa no sentido de felicidade por aquele momento. E aí eu disse para ela, eu falei, filha, saquei, já entendi. Ou seja, quando hoje, eu já virou automático isso, quando eu tenho que ir para um hospital, a primeira coisa que vem é esse pensamento deste dia que foi tão feliz na minha vida. Isso é proteger uma fragilidade. Estou falando de um medo e de algo que está relacionado a mim hoje, né? Mas inúmeras situações, por exemplo, na educação das minhas filhas e em situações, por exemplo, de pessoas que eu atendo, né? Onde muitas vezes eu quero do outro, eu quero do meu filho,
aquilo que eu ainda não consigo fazer. Aliás, aquilo que eu não consigo em hipótese alguma fazer. E eu quero que o meu filho faça. Por isso, aquilo que a educação do seu filho é fruto daquilo que sai daqui, da tua educação. Porque educação é algo que sai de dentro para fora. Ou seja, aquilo que você é sai de dentro para fora. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. E se foi, me diga aqui nos comentários, compartilhe, manda esse vídeo para quantas mulheres você entender que seja necessário. Um beijo e até o próximo vídeo.